Fala aí, galera, tudo bem? Vamos estudar um pouco agora sobre as bases introdutórias do território pernambucano. Veja bem, antes de nós entrarmos praticamente na questão climática, eu quero que vocês entendam alguns pontos que nós vamos tratar nesta base de Pernambuco, tá bom? É interessante você sempre lembrar, sempre ressaltar que quando nós falamos, galera, de aspectos físicos, nós estaremos tratando aqui da chamada base física, base física, tá? De um território, tá? Base física de um território. E o que acontece? Quando nós falamos da base física de um território, nós temos que observar, galera, quatro vertentes que estarão postas aí para que nós venhamos entender bem direitinho. No caso, a base física de uma área, ela vai ser constituída da seguinte forma: ela vai ser constituída através do que nós chamamos de relevo, tá? Através do relevo. Será constituído através do que chamamos de clima, tá bom? De clima. Será constituído através da vegetação e posteriormente, galera, será constituído através do que conhecemos como hidrografia. Mas como é muita coisa, hidrografia, deixa eu colocar aqui. Como é muita coisa que eu vou estar passando para vocês, eu vou só apagar o nomezinho aqui, hidrografia, e vou apagar clima e vegetação, tá certo? Porque aí nós vamos falar primeiro um pouco do relevo, aí depois a gente volta para a questão climática e a base vegetacional, tá bom? E aí nós iremos tratar bem direitinho. Olha só, vamos falar um pouco sobre essa questão do chamado relevo, tá? O relevo de um determinado território. A prova de vocês, como a nossa banca é a IAUPE, ela é uma banca bem direta, onde nós temos uma base de conceito. Prepara aí o teu material, tá certo? Prepara aí o teu rascunho para você fazer juntamente comigo aqui e nós estudarmos, tá? Existem alguns termos, galera, isso aqui é a introdução aos aspectos físicos, tá? Existem alguns termos que são chamados na geografia que vão delimitar o que nós chamamos de altimetria. Quando se fala em relevo, nós temos alguns nomes que são utilizados. Por exemplo, a chamada altimetria. Altimetria, certo? Quando nós falamos em altimetria, nós temos que lembrar que altimetria é altitude. Altitude. E essa altitude, galera, também pode ser chamado de nivelamento. Nivelamento da superfície, tá? Nivelamento da superfície. E esse nivelamento, ele é todo constituído, galera, da parte externa, tá? Da parte externa, aonde nessa parte externa nós teremos aqui a chamada geomorfologia ou a chamada hypsometria. Hypsometria. Isso daqui está tudo relacionado à base externa do relevo, onde nós vamos ter a altitude. Ou seja, nós teremos o relevo, todo ele classificado a partir de uma hypsometria, a partir de uma altimetria. E dentro do relevo, nós vamos ter um nome chamado de olha só, morfologia. Veja bem, geomorfologia. Vamos pegar primeiro a palavra geo. Geo significa, galera, terra, certo? E a palavra morfologia quer dizer estrutura. Estrutura. Então veja bem, geomorfologia, estrutura da terra. A morfologia em si, ela vai estudar a composição, ela vai estudar a classificação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a gramática. Suponhamos que nós tenhamos uma frase, tá? Uma análise sintática na gramática, chamada de sintaxe, ela vai estudar o sentido, ela vai estudar a semântica, ela vai estudar a concordância verbal, a concordância nominal.
No caso, ela vai estudar a frase por completo, o sentido dela e etc. No caso da análise morfológica, você vai estudar numa frase o que é um numeral, o que é um artigo, o que é um verbo, tá? O que é um substantivo, um adjetivo, enfim, você vai fazer uma análise da estrutura da frase, como é que ela se configura. Entendendo e tomando como base esse conhecimento, vamos agora classificar isso ao território mundial. Geomorfologia, olha só, terra, morfologia, estrutura. Então isso quer dizer que a Terra, ela vai ter uma composição, uma composição. E essa composição de relevo, ela vai ser classificada em alguns atributos. Nós teremos aqui, galera, os chamados planaltos, que serão muito vistos aqui no território pernambucano. Nós teremos as chamadas planícies, que são as classificações do relevo. Nós teremos as depressões, também muito presentes no território pernambucano, e nós teremos as chamadas montanhas. Só que essas montanhas, elas não estão situadas no Brasil, porque o território brasileiro, ele é um território mediano. Por ser um território mediano formado no período pré-cambriano, nós não possuímos, não possuímos montanhas. Nós não possuímos montanhas porque o nosso território, ele é um território altimétrico, altimetria, veja bem a palavra que eu já estou utilizando. Ele é um território altimétrico com menos de 4.000 metros. E em uma montanha, ela só pode ser aferida, ela só pode ser reconhecida a partir do momento em que nós temos um território acima de 4.000 metros. É uma área de elevação, é uma área de pico, é uma área em que nós podemos ter uma base de desenvolvimento geomorfológico e a partir daí nós temos toda uma base estrutural. Logo depois, nós vamos ter o que chamamos de geologia, tá? A geologia ou pedologia. Pedologia. Tiago, o que é essa geologia e essa pedologia? É o estudo das rochas e dos minerais. Esse estudo das rochas e dos minerais, eles serão classificados na geografia, galera, a partir do extrativismo. Extrativismo, que em Pernambuco o extrativismo petrolífero é muito forte, principalmente também dos minerais metálicos. E aí nós vamos ter aqui as chamadas rochas, né? Essas rochas, elas são classificadas em três. Nós temos as chamadas rochas sedimentares, e nós temos as chamadas rochas magmáticas, e nós teremos as chamadas rochas metamórficas. Rochas metamórficas. Então, isso aqui é a chamada classificação das composições rochosas. Então, galera, nós temos aqui o relevo classificado pela altimetria e pela composição das rochas. O relevo possui um nivelamento altimétrico, onde é o nivelamento da superfície, o relevo apresenta uma composição externa, que é a hipossometria, a geomorfologia, que é uma área muito ampla da geografia, que apresenta uma composição aí de planaltos, planícies, depressões e montanhas. Né? O território ele pode ser mediano, o Brasil não apresenta formação de planície porque é datado do período pré-cambriano. Nós temos a era geológica e pedológica, que apresenta a composição de rochas e minerais, e o extrativismo, no caso o extrativismo a partir de rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas, e etc. Tá? No caso aqui do nosso território, o território pernambucano, que é a nossa base de estudo, nós vamos trabalhar toda a chamada estrutura, tanto a estrutura rochosa, quanto também, galera, a estrutura
geomorfológica. Morfológica. Então, o que é que eu estou falando disso aqui? A estrutura rochosa são exatamente as rochas e minerais, galera. São as rochas e minerais. E na estrutura geomorfológica, vamos trabalhar a base do relevo. Então, isso é muito interessante. Eu quero que você entenda o seguinte, olha só, vamos supor aqui que eu tenha uma área de elevação, tá? Vamos supor aqui que eu tenho uma área de elevação. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Elevação, base, tá? Aqui, ó, limite. Deixa eu continuar aqui, limite. Aí eu tenho uma área rebaixada, aí eu tenho outra área de elevação e área rebaixada novamente. Vamos fazer uma análise disso daqui. Aqui, pessoal, olha, nós teremos o chamado nível do mar, tá certo? Esse nível do mar, ele vai marcar exatamente 0 metro. E aí o que acontece? Essa basezinha aqui, ó, essa estrutura aqui, é uma estrutura em que nós vamos ter o que chamamos de altimetria. Olha só, altimetria. Essa altimetria do relevo, ela vai ter uma composição. Veja bem, vamos supor que essa altimetria aqui, ela possua 700 metros, tá bom? 700 metros. Então, quer dizer que aqui nós temos base de 700 metros. Aqui, nesse segundo monte, nós vamos ter 630 metros. Aqui, tá? Aqui, nós vamos ter uma altimetria de 100 metros, tá bom? Aqui, nós teremos uma base altimétrica de 150 metros de altitude. E aí, Tiago? Que legal, né? Vamos entender isso aqui bem direitinho. Olha só. Toda essa estrutura, galera, toda essa estrutura, ela possui nomes. Aqui, nessa estrutura aqui, nós temos o nome de planalto. Planalto, certo? Só que nessa estrutura aqui, nós vamos ter as chamadas depressões. Isso aqui é uma depressão. Eu vou mostrar para você bem direitinho, tá? Essa base aqui, nós teremos a chamada planície. Beleza? E aqui nós teremos uma área aonde, ó, olha só, ó essa partezinha aqui, ó. Olha só. Isso aqui, juntamente com essa áreazinha aqui, é chamado de tabuleiro. Tabuleiro. Então, vamos entender isso daqui melhor. Olha só. Deixa eu mudar aqui para a gente entender aqui bem direitinho. Olha, esta área aqui é uma área que apresenta ondulações, certo? Logo, esse planalto ele pode ser chamado de serra. Por que uma serra, Tiago? Porque serras são elevações, galera, que apresentam uma composição pontiaguda. Essas serras, elas têm uma composição de 300 a 800 metros de altitude. É uma serra. Diferente dessa área de planície. As áreas de planície são áreas planas que apresentam de 0 a 300 metros de elevação. E a depressão é um rebaixamento. Vou colocar aqui, ó, é um rebaixamento. Rebaixamento. E esse rebaixamento, ele pode ser dividido em dois. Nós temos a depressão relativa, que é esse nosso caso aqui, a depressão que ainda assim está relacionado ao nível do mar, veja, esse é o nível do mar, essa depressão ela está acima do nível do mar, está a 100 metros, então a depressão relativa, olha aqui, são áreas que estão acima do nível do mar, certo? Estão entendendo aí, né? Vamos prosseguir. Aí nós vamos ter aqui, ó, a depressão absoluta. Absoluta. Essa depressão absoluta são áreas que estão totalmente
abaixo do nível do mar. Totalmente abaixo do nível do mar. Então veja, galera, nos planaltos nós temos algumas classificações. Então vocês entenderam muito bem como é que uma área ela pode se classificar. E a área de tabuleiro, Tiago? Tabuleiro é um conjunto. Tabuleiro é um conjunto de formações. Aí nós vamos ter aqui, ó, as chamadas escarpas, tá? Nós vamos ter um rebaixamento. Aqui nós temos o que nós chamamos de nivelamento. Nivelamento do relevo, tá certo? Nivelamento do relevo. E aí, galera, quando se fala de planalto, olha só, vamos colocar aqui, ó, planalto. O planalto, ele pode ser dividido em algumas composições. Deixa eu colocar aqui em outra cor para a gente trabalhar isso bem direitinho. O planalto, ele pode ser dividido em serras, ele pode ser dividido em serras, ele pode ser dividido em morros, ele pode ser dividido em escarpas e ele pode ser dividido aqui em chapadas. Tá bom? São as composições dos tipos de planalto. Tiago, e a planície, ela pode ser dividida? Não, a planície é uma só, tá bom? A planície é uma só. Agora, os planaltos e as depressões é que são praticamente constituídos, tá? As serras, olha só, as serras são áreas, tá? Pontiagudas com elevações. Já os morros, olha só, já os morros são áreas onduladas. Como assim, Tiago? São áreas onduladas. Vou explicar já já. As escarpas são penhascos, e as chapadas são áreas planas em alto nivelamento. Volta aí, Tiago. O que são morros? Olha só, os morros eles são assim, ó. Eles são áreas onduladas. Lembra dos mares e morros? As chapadas, elas são áreas de elevação que possuem penhascos, dessa forma aqui, ó. Elas terminam por ser, são os canyons do São Francisco. E as escarpas são áreas escarpadas aqui, ó, o nível do mar. Vamos supor aqui, na minha área, né? Nós temos o farol do Cabo Brancozinho aqui, ó. Aí você tem uma escarpa. Essas escarpas, elas podem ser chamadas também de falésias. Essas falésias sofrem a atuação direta do mar. Beleza? São as chamadas escarpas. São conhecidas também como escarpas orientais, tá bom? Tiago, e relacionado às montanhas? Galera, as montanhas são áreas de acima de 4.000 metros. Nós temos as montanhas aí, a Cordilheira dos Andes, nós temos o Monte Drakensberg na África, nós temos aí a Cordilheira do Himalaia, tá? Com o Monte Everest, nós temos o Monte Fuji, tá bom? Nós temos as montanhas rochosas, os Alpes escandinavos, os Montes Urais. No caso do território pernambucano, nós temos a serra, as bases dos tabuleiros, né? A Serra das Russas, né? Que nós entendemos aí como uma das principais áreas de elevação das áreas litorâneas, que nós estaremos tratando. E aí nós vamos estudar cada uma dessas áreas de elevação de uma forma bem detalhada. Tá bom, pessoal? Então, fica essa primeira parte aí para vocês relacionado à introdução de aspectos físicos relacionados ao relevo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.